Mais uma vez, Leonardo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente mais uma vez. Como a gente estava conversando, você é muito especial para a gente, né, enquanto instituição, enquanto cada um. E nós estamos muito felizes, né, por você ter aceitado o convite. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória profissional do Leonardo. E aí, Léo, eu queria que você iniciasse, né? Pode se apresentar, falar seu nome completo, enfim, idade. E aí eu queria que você começasse falando como é que foi, como é que você chegou nessa escolha. Eu quero fazer geografia, né? Fala para mim como é que foi lá no terceiro, e aí depois que você estava nesse período, né, que a turma também está. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Pode deixar. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Conheço vocês, assim, demais. A gente passou aí alguns bons anos juntos, né? Nos últimos 3 anos aí da minha vida. E eu me lembro de muitos detalhes especiais com vocês, nessa trajetória aí que eu tive na SEC desde 2017. E que, por uma opção profissional, eu acabei me ausentando, né? Mas no coração vocês continuam aqui. Vocês podem ter certeza disso. Eu tenho um carinho enorme por vocês. Faz coraçãozinho para ele, pessoal. O pessoal tá tudo com a câmera desligada, mas Você tá vendo? mas eu sinto isso. Então, meu nome é Leonardo Fabrício Onofre, né? Eu acho que em algumas salas eu já contei essa história desse segundo nome que não faz sentido, não combina, mas tudo bem. Fica só Leonardo, tá ótimo. Eu tenho 34 anos, né? Sou professor de geografia, me formei no ano de 2014, na Unesp de Ourinhos, e falar um pouquinho aí sobre essa trajetória da escolha do curso, falar um pouquinho sobre as possibilidades que a universidade vai oferecer para vocês, tá? Em vários sentidos, vocês vão poder crescer pessoalmente, crescer como pessoa, crescer profissionalmente, né? Mas eu não falo assim no sentido de cobrança, né? No sentido de vocês se sentirem pressionados. É mais no sentido de uma evolução mesmo, né? Porque agora que vocês estão no terceiro colegial, a Larissa ainda não, estou vendo que a Larissa está aqui conosco, mas mesmo quem já está no ensino médio já está pensando aí nas possibilidades, eu sei que vocês acabam ficando um pouco ansiosos também com essa escolha, e isso é natural, né? Isso faz parte. Mas a SEC, ela propicia para vocês uma possibilidade muito boa, né, de ter esse diálogo, esse projeto que a Bruna desenvolve há muito tempo aí na SEC. Eu confesso que eu nunca vi em nenhum lugar, e é o que eu considero a forma ideal, essa possibilidade de vocês poderem se expressar, de vocês poderem ter acesso a pessoas que vão trazer experiências para vocês, que vão trazer ideias que vocês vão poder desenvolver no futuro. Eu sei que durante o ensino médio a gente acaba pensando em muitas possibilidades, né, do que fazer, quando, como fazer, né? Eu, na minha carreira profissional, né, ou então na minha carreira ainda pensando em ser um estudante, eu tive um caminho até um pouco diferente. Eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Então, eu vi na universidade uma oportunidade de emancipar, né? Uma oportunidade de poder escolher o que eu queria fazer na vida. Eu acho que uma das principais coisas que a universidade nos traz é a oportunidade de escolha, né? Porque por diversos fatores a gente sabe que precisamos trabalhar, né? Precisamos ter uma ocupação na vida. E se essa ocupação ela for fonte de uma escolha, eu tenho certeza que a gente vai poder
aproveitar e ser muito mais feliz com essa opção, né? Eu sempre falei para vocês que ir para a sala de aula, tá? Ir para a escola nunca foi um fardo para mim. Na verdade, eu sempre vou com muita alegria, né? Eu amo essa profissão, eu amo ser professor, né? E isso foi fonte de um caminho anterior que eu escolhi ser assim, tá? Então, a gente tem que procurar se orientar, procurar visualizar a opção de fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente quer, né? É óbvio que alinhado a uma projeção futura. Então, eu ingressei na Unesp no ano de 2010, né? Foi um pouco depois que eu tinha concluído o ensino médio, né? E eu já tinha refletido bastante sobre isso, né? Eu já tinha conversado com muitas pessoas e falar da Unesp não só no sentido do campus que eu estudei, que foi no campus de Ourinhos, que é um campus bem próximo da gente aqui, mas a Unesp ela é uma rede, né? Então a estrutura que ela oferece em um campus, ela vai oferecer às vezes até maior em outro campus, mas muito parecido, tá? E a gente vai, eu posso até a gente vai falando mais sobre esses detalhes mais para frente. Então, como eu disse, foi fruto de uma escolha, foi fruto de uma opção, tá? E aí veio a geografia. A geografia que é um curso que eu amo, que é um curso que me traz muitas possibilidades na vida. Eu poderia ser professor, ser pesquisador, ser geógrafo, né, trabalhar numa parte mais técnica da geografia, que existe essa possibilidade, ela é muito ampla, ok? E isso você acaba delimitando dentro da própria graduação, né? Lá você já acaba se enveredando, aí, seguindo alguns caminhos que você já está pensando lá adiante, ok? Acho que é isso, Bruna, de início, né? E o que te levou a essa escolha, Léo? Bom, ser professor, para mim, é uma coisa que há muito tempo passou pela minha cabeça, né? Há muito tempo essa escolha apareceu para mim, essa oportunidade, né, de estar em contato com pessoas, de a todo momento estar conversando, estar dialogando, conhecendo pessoas novas, né? Eu sempre faço esse trabalho de conhecer cada aluno, conhecer cada detalhe, saber o que gosta, o que não gosta. Eu acho isso muito importante. Então, essa escolha para mim, ela acabou se tornando mágica, né? Anualmente eu convivo com pessoas, eu vejo muitas pessoas e eu acho isso muito interessante, tanto na rede pública como na rede particular, né? Eu acho que cada uma tem sua característica, mas todas oferecem muitas possibilidades, né? E, daí a geografia, né? Um curso que ele está em contato com todas as outras disciplinas, né? A todo momento você está conversando com a matemática, com a física, com a biologia, com a história, né? Conectando e entendendo a sociedade que a gente vive, né? Eu também sempre tive muitas angústias de entender o mundo que a gente vive, de entender como que a sociedade ela é formada, entender a relação entre os seres humanos, entre as pessoas, a relação entre os países. E eu acho que isso foi primordial na minha escolha, né, da geografia, né, de poder compreender. E aí você pode perguntar assim, professor, e aí, entendeu? Não, mas continuo querendo entender. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Chega um momento que você percebe que o conhecimento não se esgota, né, que você tem que se alimentar dele todo dia, que você não pode ser estático, né, que você sempre tem que estar querendo conhecer coisas novas, aprender coisas novas, né? O que você sabe hoje, amanhã já vai estar diferente, né? Tem aquele ditado que é bem clichê, né? Que fala que a água do rio nunca é a mesma,
né? E na geografia a gente sabe disso e na vida também, né? Então, a gente sempre tem que estar querendo buscar. Eu acho que a geografia, ela propicia para as pessoas esse querer, essa vontade de conhecimento, essa vontade de querer saber mais, né? E uma coisa que eu sempre falo quando eu conheço alunos novos é que a geografia mudou muito, né? Eu falo para vocês, a única coisa que eu não vou querer saber de vocês é a capital do Uzbequistão, ou Paquistão. Eu não vou querer saber algo, por exemplo, que você pode ter acesso ao Google, por exemplo. Acho que essa geografia ela já ficou há muito tempo lá atrás e hoje ela é mais uma disciplina, uma área de conexão, né, de entendimento das coisas, entendimento dos fenômenos, entendimento da sociedade, né, porque a geografia ela passa por muitos caminhos, né? Tem a geografia humana, a geografia física, né? E hoje em dia eu nem consigo mais dizer, eu prefiro tal. Não, as duas estão conectadas a todo momento, né? Os fenômenos humanos são influenciados pelos fenômenos físicos e vice-versa, né? Então não tem como dissociar uma geografia da outra. E conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi quando você ingressou na faculdade? Como é que as matérias, como é que eram, enfim. Muito bom. Pessoal, a universidade é um ambiente, assim, totalmente novo, obviamente totalmente novo, mas é um ambiente que no início pode até assustar um pouco, mas eu acredito que isso passa muito rápido. Lá você amplia a sua autonomia, né? Você consegue se organizar, ajustar as suas coisas de uma forma muito sua mesmo, né? Você vai estabelecer seus prazos, suas metas. Uma coisa que eu indico para vocês que é muito importante é prestar bastante atenção nas aulas, porque muito tempo da universidade você estuda fora da sala de aula, né? Você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer um artigo, você vai realizar um trabalho, e nem sempre você vai estar em sala de aula fazendo isso. Então, aproveitar o momento, né, quando você estiver com os professores, aproveitar isso ao máximo, que você vai usufruir muito bem disso depois. É bem mais fácil do que deixar todo o conteúdo para estudar só na hora da prova. Né? Você não está mais, você não vai estar mais numa estrutura tão rígida. Né? É uma estrutura que ela abre leques muito importantes. No caso do sistema de universidade, principalmente, mas também de faculdades, você tem acesso à possibilidade de desenvolver pesquisas. E isso eu percebo que acaba sendo um alívio até. Você sai um pouco daquela rotina diária, né, de, por exemplo, estudar, fazer prova, fazer trabalho. Às vezes, durante a pesquisa, você acaba até relaxando, você acaba até conhecendo novas possibilidades, tendo novos gostos, tá? Isso ajuda bastante, né? Tem vários projetos de extensão, né, para quem estiver pensando na Unesp, aí, a Unesp oferece vários projetos de pesquisa, né? FAPESP, PIBIC, esses projetos, eles são alinhados com outras universidades, alinhados com projetos governamentais, e eles acabam ajudando vocês no futuro, né? Principalmente no momento de realizar uma conclusão de curso, um TCC, essas pesquisas já acabam preparando vocês para esse momento e ajuda bastante. Outra coisa que na universidade muda muito da rotina que vocês têm no dia a dia da sala de aula, é que você vai organizar a sua rotina, você vai organizar seu dia a dia, você vai receber o plano da disciplina, o plano do curso, e você vai se orientar nesses aspectos. Por exemplo, na Unesp, a partir do segundo semestre, você monta a sua grade, né? Você orienta. É claro que tem um caminho natural ali das disciplinas, mas dependendo do momento, se você quiser fazer uma reorganização, você consegue, tá? Outra coisa interessante da geografia
é que desde o primeiro semestre nós temos muitos trabalhos de campo, né? O pessoal fala, geografia, vamos viajar, né? Mas são trabalhos de campo que eles têm uma função, eles têm um objetivo muito específico, que é você realizar, você concretizar os fenômenos que você, desculpa, que você teorizou na sala de aula. Tá? Então, muitas vezes você estudou lá a estrutura de um relevo, a estrutura de um solo, e quando você tem a oportunidade de ver isso na prática, o conhecimento ele se consolida muito melhor. E muitas vezes, durante o ensino médio, é muito mais difícil de fazer esses trabalhos de campo, né? Porque aí você conta com uma... assim, é mais difícil alinhar as datas, alinhar os planejamentos, tá? Mas na universidade tem muitos trabalhos de campo, principalmente na geografia, né? Você vai para muitos lugares, por exemplo, a mais longa que eu fui foi para o Rio Grande do Sul, a gente saiu de Ourinhos, foi para o Rio Grande do Sul e depois foi para Santa Catarina. A gente ficou uma semana fora de casa e foi uma semana muito intensa, de muito aprendizado, de muito conhecimento, um pouco de divertimento também, tá? Não vamos ser hipócrita aqui, a gente também se diverte nesses momentos, ok? E a gente amplia demais a nossa área de conhecimento. Então, a geografia, por exemplo, algumas das disciplinas que nós temos na graduação, e que você vai perceber que ela abre muitas possibilidades. Cartografia, geologia, pedologia, que é o estudo do solo, climatologia, geomorfologia, sensoriamento remoto, geoprocessamento. Então, são muitas disciplinas e que elas, vamos dizer assim, elas abrem um leque muito grande na vida de vocês. Né? Uma possibilidade muito grande e que vocês vão gostar bastante, quem tiver interesse nessa área. Bruna? Uhum. E você falou um pouquinho, né, das pesquisas, né, em campo que vocês fazem. E como é que foi essas experiências? Enfim, estágios, tudo. Conta um pouquinho pra gente. O momento do estágio, ele já é um momento bem próximo da reta final, né, na licenciatura. É quando você vai conhecer a escola, você vai conhecer a sala de aula, você vai observar outros professores trabalhando, no caso da licenciatura. É claro que outras disciplinas vão ter outras estruturas aí de estágio, mas é um momento de você conhecer a carreira que você está entrando, né? Você entender melhor o funcionamento dela. Uma coisa que eu falo para vocês que é muito importante é de você sempre ter um olhar mais adiante, tá? De você visualizar o seu mercado de trabalho, visualizar quais as opções que ele oferta para você, tá? Isso ajuda muito, mas não no sentido assim de ficar ansioso, de ficar com medo, não. É no sentido de planejamento mesmo. Isso ajuda demais na hora que você está na graduação, porque a graduação ela não é uma estrutura rígida, né? Ela tem várias possibilidades. As suas pesquisas elas podem ser orientadas já no sentido de alguma coisa que te traga interesse. E mesmo assim, mesmo com essa possibilidade de você fazer alguma pesquisa, de fazer alguma coisa numa área que você goste, você mudar de ideia depois, por exemplo, também existe a possibilidade de você retomar um caminho, né, de você reorientar a sua formação, ok? Deixa eu ver uma pergunta aqui da professora. Se vocês... pessoal, esqueci de falar isso. Eu estou bastante acostumado com essa estrutura. Se vocês quiserem mandar perguntas no chat, fiquem à vontade que eu vejo aqui e já vou respondendo. A Ana Cleide está perguntando, professor, como foi a escolha de sair da sala de aula e partir para o trabalho da coordenação? Boa pergunta, Ana. Quando eu estava, antes mesmo da graduação, eu já fiz um planejamento muito longo de carreira para mim. Eu já trabalhava em escolas, no caso, eu trabalhava na secretaria de uma escola,
e eu decidi ser professor, então eu já comecei a visualizar bem adiante, né? Eu já pensei em me formar, me graduar, pensei em dar aula, mas também pensei que no futuro eu gostaria de ter outras possibilidades, ter outros caminhos a seguir, né? E no caso, a decisão de sair da sala de aula, eu posso dizer para vocês que foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu compartilhei essa decisão com vocês no ano passado, né? Foi bastante emocionante para mim, que por mais que eu visualizasse essa possibilidade para o futuro, a gente não sabe quando essa possibilidade vai chegar, nem sempre você vai ter a certeza, a convicção de qual é o momento que essa oportunidade vai chegar, e quando ela chegou, a primeira coisa que eu pensei foi nos alunos, tá? Foram em vocês. A primeira coisa que eu pensei era o quanto eu ia me sentir órfão de vocês, né? O quanto eu ia sentir falta dessa rotina, o quanto eu ia sentir falta de estar toda semana lá encontrando vocês, batendo um papo, né? Isso era parte da minha vida, é ainda, né? Então, esse momento de decidir isso foi uma das coisas mais difíceis. Mas eu fiz essa opção porque já fazia parte do meu planejamento de vida, né? Eu acredito que na coordenação eu também vou me realizar, eu também vou poder desenvolver várias atividades, várias coisas que eu pensei para minha vida, né? No caso agora, eu trabalho numa escola de periferia, uma escola com alunos com bastante dificuldade, né? É um bairro bastante afastado do município que eu trabalho, então é uma realidade nova, né? E onde eu posso pensar muitas estratégias, pensar muitas possibilidades, né? E cada aluno, cada pessoa que sai da escola e que leva alguma coisa consigo, que aprende algo ou que tem uma lembrança boa de você, isso já me realiza completamente. Quando um aluno, você vê que o aluno sai feliz, né? Que eu acho que isso é muito importante. Então, foi uma escolha, como eu disse, difícil, mas que era necessária para esse momento da minha vida. E, bom, mas falando agora, pensando nos alunos, eu conheço a professora que trabalha com vocês agora. Ela se formou no mesmo campus que eu, a professora Iris, e eu tenho certeza que vocês estão muito felizes com ela também. Eu vejo as reações nas redes sociais, eu vejo como ela está fazendo bem para vocês. Isso me deixa bem tranquilo, né? Porque por mais que eu tivesse essa conexão muito profunda com a SEC, eu tenho certeza que, na verdade, não é eu o responsável por isso. Na verdade, é a SEC que acolhe muito bem as pessoas e propicia que qualquer pessoa que chegue e esteja disposta a se relacionar com vocês, a ter uma boa conexão, ela vai conseguir desenvolver isso daí. Então, na verdade, quando eu soube que a Iris ela seria a professora de vocês, eu fiquei muito tranquilo. Bruna? Mas mesmo assim, a gente tem um rancinho ainda, né, gente? Foi na festa junina do ano passado, não foi? Que você avisou? Foi um pouquinho antes. É, foi naquela semana ali da festa junina. Um ano já fazer. Foi na última semana de aula antes das férias, no meio do ano. Ah, boa, Mayara, boa. Foi isso. E aí na festa junina eu prometi que eu não ia contar ainda para ninguém, né? Mas a minha cara já estava entregando, porque eu combinei de voltar na outra semana a conversar com os alunos, né? Mas a minha cara já denunciava que alguma coisa estava acontecendo. Analice. Vamos lá. Boa pergunta, Analice. Além do dia a dia na sala de aula, como é a vida de um professor? Bom, na sala de aula é o momento que a gente concretiza o nosso papel de professor, que a gente se conecta com as pessoas, que a gente exerce a nossa função,
que a gente efetiva o que a gente se planejou. Mas a vida do professor começa muito antes, né? Uma aula, ela foi planejada com muita antecedência, né? Muitas vezes algumas semanas, alguns meses, essa aula foi sendo preparada. E a aula que você faz esse ano, por exemplo, no ano seguinte, ela já não vai ser a mesma coisa, ela já vai estar diferente, né? E às vezes, quando você, por exemplo, você dá a mesma aula para duas salas, você percebe que ela nunca sai do mesmo jeito. Por quê? O professor, ele, apesar dele estar lá na frente, de pé, falando, a gente depende muito da reação de vocês. Os olhares que vocês expressam, né, muitas vezes alguma pergunta que vocês fazem muda o nosso planejamento durante a aula. Porque, na verdade, ela não é estática, ela não é uma coisa rígida que eu chego lá, eu decoro um texto e falo ele literalmente. Não, a gente está lá observando e vendo a reação dos alunos, e aí o planejamento que a gente fez anteriormente, que vai definir como a gente vai seguir, como a gente vai prosseguir com essa aula. Também tem o espaço de estudo, tá? O professor, ele nunca pode parar de estudar, né? Ele sempre tem que estar se atualizando, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque não é um fardo, não é uma coisa chata fazer isso, na verdade é muito bom, né? Porque quando você aprende uma coisa nova, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, nossa, não vejo a hora de falar isso para os alunos, né? De comentar, de mostrar isso para eles. Então, tem muito estudo na vida do professor, tá? Não só da sua disciplina, muitas vezes a disciplina que você escolheu, ela abre um leque, ou então você mesmo tem vários interesses, e tudo isso pode ser aproveitado depois no seu dia a dia, na sua aula. Também tem as etapas, por exemplo, você preparou a aula, você preparou um PowerPoint, você preparou um material, tem a questão de elaborar questões, atividades, avaliações, né? Então você sempre vai ter um momento aí destinado para isso. Eu, por exemplo, eu gostava de ter um horário fixo, ou mais de um horário fixo para isso na semana. Eu gostava, por exemplo, do sábado de manhã. Sábado, domingo de manhã, deixar esse espaço para preparação de aula, correção de provas, né? Na verdade, prova eu ficava muito ansioso, não sei se vocês se lembram, eu passava a prova num dia, eu tentava corrigir o mais rápido possível, porque eu queria trazer esse resultado para vocês o mais rápido possível, né? Eu queria que vocês já tivessem acesso a isso, mas isso vai variar de cada professor. Então, muitas vezes, a sociedade, por falta de se aprofundar no assunto, pensa, o professor só trabalha na sala de aula, depois não faz mais nada. Bom, vocês sabem que não é assim. Então, o professor vai deixar um tempo, ele vai organizar a sua rotina para que ele cumpra os seus compromissos, ele tenha como manter os seus compromissos em dia, para que na sala de aula não falte nada. Acho que isso é o mais importante, a gente se organize ao máximo para que durante a aula seja tudo próximo da gente. Mas uma coisa que eu tenho para mim, e que eu acho que eu tenho para a vida inteira, né, a gente não sabe tudo. A gente sempre tem que estar preparado para pesquisar, para se aprimorar. Então, nunca foi vergonha para mim, por exemplo, uma pergunta que eu não soubesse responder naquele momento. Eu acho que é natural. Acho que o aluno não tem que ver o professor como um detentor do conhecimento, né, um sábio. Não, eu acho que nós somos pessoas normais que estamos lá para ajudar, para ampliar o conhecimento, para ajudar vocês a alcançarem o conhecimento, não para doar, não para somente estar ali naquele momento sendo algo, vamos dizer assim, alguém que sabe tudo. Não, a gente sempre está se preparando, a gente sempre tem que estar preparado para que novas coisas aí possam surgir. Pensando mais na rotina do professor, a gente tem alguns momentos bons também, todos momentos bons, mas alguns momentos diferentes. Por exemplo, as férias do professor, elas são sempre no mesmo período, quando não tem pandemia, por exemplo, a gente sempre tem as férias, elas não se alteram, então eu acho que isso
é um fator interessante também da vida do professor, né? Que você se programa de uma maneira de longo prazo, né? E eu acho isso bom também para a nossa rotina. Ótimo. Podem ir fazendo perguntas, tá, pessoal? Léo, você falou um pouquinho sobre as áreas, né? Acho que não é só dar aula, né? Que vocês, que a área da geografia proporciona, né? Você pontuou algumas, né? Conta um pouquinho para a gente. Sim, é muito interessante que durante a graduação você percebe que tem tantas possibilidades, né, que você tem vários caminhos que você pode seguir. Por exemplo, na área da cartografia, né, o geógrafo, ele é um profissional que está preparado aí para trabalhar junto com outros profissionais, profissionais da arquitetura, profissionais da engenharia, inclusive o geógrafo, ele pode se associar ao CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é uma certificação que outros profissionais também podem obter. Né? Então, você pode estar aí trabalhando na área da construção civil, né, analisando o solo, analisando o relevo, né, o geógrafo em licenças ambientais, né, o geógrafo é um profissional que está preparado aí também para trabalhar nessas áreas, e isso é muito interessante. Na área de pedologia, estudo do solo, né, o geógrafo ele desempenha um papel aí que ele ou é suporte ou é parceiro da agronomia, né, de estudar a composição do solo, estudar os nutrientes, estudar as trocas químicas, né, saber qual que é o problema daquele solo, o que aquele solo está precisando. Né, o geógrafo ele vai saber a origem do solo, né, ele vai estudar quantos anos esse solo demorou para se formar, por que ele pode estar apresentando um problema, né, ou se aquele solo ele serve para alguma coisa ou se não serve. Por exemplo, na construção civil, não é toda a área, não é todo o solo que está preparado para construção. Às vezes você precisa fazer algum melhoramento ali naquele solo para que ele consiga atingir o que você precisa dele, ok? Também na área de sensoriamento remoto, né, na área, hoje em dia, com os satélites, né, com essa tecnologia cada vez mais avançada, o geógrafo ele é um profissional capaz de interpretar os dados dos satélites e utilizar para o fim que você precise. Né? Por que eu não vou delimitar aqui uma coisa só? Porque é muita coisa que você pode fazer com essas informações. Você pode fazer análises populacionais, análises físicas, né, análise de rios, de vegetações, por exemplo, quando a gente fala de mapear uma área, ou então de analisar uma área que está sendo desmatada, né? Então, por exemplo, você vai usar o sensoriamento remoto para isso, né? Então, o geógrafo ele vai trabalhar com ferramentas capazes de dar esse suporte para ele. Também na área de climatologia, né? O geógrafo também ele também tem várias disciplinas aí que vão analisar o clima no mundo, no país, no estado, numa região, né? Você pode até fazer um aperfeiçoamento na área de climatologia, se tornar um climatologista, por exemplo, né, de estudar as chuvas, estudar o clima, estudar a temperatura, né, também tem essa possibilidade. Na área de biogeografia, né, que é associado aí com a área de biologia, né, o geógrafo também está preparado para se conectar com essa área, né, de dialogar com outros profissionais, né, por exemplo, trabalhar num parque estadual, né, analisar qual é a vegetação que é daquele espaço, né, por exemplo, se precisar recuperar uma área, saber quais são as espécies que compõem aquela área. Então, o geógrafo trabalha junto com o biólogo nesse tipo de espaços. E aí tem a parte da geografia, uma geografia mais humana, né, que aí você vai se enveredar aí por muitas áreas, geografia econômica, geografia política, agrária,
urbana, industrial, geografia do comércio, né? Que aí são as áreas de pesquisa onde o geógrafo ele tenta explicar e entender a sociedade que a gente vive, né? As produções nessas áreas aqui no Brasil elas são muito ricas, né? Da gente entender, né? O Brasil é considerado um país novo, né? Se comparado a outras nações. Então, para a gente entender a formação espacial, a formação econômica do país, a geografia ela tem muitos autores que vão abordar e que vão trabalhar esses assuntos, né? Então, eu sei que parece uma coisa muito distante a entender a sociedade, geografia industrial, mas entender, por exemplo, a espacialização das indústrias, entender por que determinado espaço concentra mais indústrias do que outro, né? Entender quais são os planejamentos, quais são as possibilidades para a espacialização dessas indústrias no futuro, né? Então, o geógrafo ele tem muito esse papel, esse trabalho aí de estudar a composição desses espaços. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Da Ana Cleide. Com as últimas notícias de desmatamento irregular da Amazônia, da Mata Atlântica, há a participação de geógrafos para criar barreiras para que isso não aconteça? Sim, né? Os geógrafos eles têm o papel nesse momento de fornecer esses dados para a sociedade, mesmo que muitas vezes esse desmatamento esteja acontecendo de forma, vamos dizer assim, às vezes mesmo com legislações que permitam esse desmatamento, o geógrafo ele está aí para explicar e para mostrar o quanto esse desmatamento é prejudicial, né? No caso da Amazônia, vou citar que é a nossa grande, vamos dizer assim, a nossa grande mata no país, que ela oferece muitas possibilidades. A Amazônia ela tem um papel no desempenho pluvial do Brasil, né? Sem a Amazônia, as nossas chuvas elas iriam se alterar drasticamente, porque a umidade da Amazônia ela tanto produz chuvas como ela atrai chuvas que vêm do Oceano Atlântico. Então, com o desmatamento, a gente tem que avisar a sociedade, a gente tem que preparar a sociedade que a gente vai estar impactando nas chuvas que tem no país. Então, muitas vezes a Amazônia é desmatada para ampliar o plantio, né? Mas não vai dar certo. Não adianta você ampliar o plantio e você diminuir o regime de chuvas, por exemplo. Então, as pesquisas, os trabalhos, os mestrados, né, os doutorados, tem muitas pesquisas que vão ser realizadas nessa área para mostrar o quanto esse desmatamento é preocupante, né, através dos satélites, através das imagens aéreas. O professor de geografia, o geógrafo, ele vai estar ajudando aí e informando a sociedade, né, e também fornecendo as bases para que as legislações sejam aplicadas ou renovadas, né? O geógrafo ele pode fornecer um parecer aí que vá ser utilizado para uma legislação posteriormente de proteção. E no caso da Mata Atlântica, já é uma área que já é muito degradada, né? Hoje a gente trabalha aí com uma hipótese de menos de 7% da mata original que pertencia ao país, porque é uma área costeira, uma área que foi muito ocupada pelas sociedades ao longo dos tempos. Então, quando a gente fala de novos desmatamentos da Mata Atlântica, é muito preocupante, né? Porque você está falando de uma área que já está no seu limite de preservação, né? E aí você vai trabalhar com várias informações. Por exemplo, são áreas de encosta, né? Quanto mais vegetação você tirar dessas áreas, mais deslizamentos você vai ter, porque é o enraizamento dessa vegetação que garante que não ocorram tantos deslizamentos, por exemplo. Então, você tem que se preocupar. Também influencia o regime das chuvas das regiões onde tem Mata Atlântica, vai influenciar na umidade, vai influenciar na vida na vida animal, por exemplo, nos animais que compõem essa área. Então, é muito importante que o professor esteja que a geografia esteja ajudando aí as pessoas a entender o quanto é importante a manutenção de determinadas áreas. Ótimo, ótimo.
professor estava falando sobre as áreas, né? Uhum. E eu vou pedir para que você me fale um pouquinho da sua trajetória enquanto professor. Vamos pensar, sair da faculdade aí, como é que foi? Como é que foi? Eu me formei em 2014 e desde então eu comecei eu já estava me preparando aí para entrar no mercado de trabalho, mas eu tomei uma decisão que me ajudou muito, uma decisão de ter um pouco de paciência, né? Eu decidi que eu seria professor quando houvesse uma oportunidade real e que valesse a pena, porque infelizmente, tá, gente, não vou dizer que quem passa por isso fez porque quis, não, mas às vezes é por falta de opção. Você ser professor de uma aula, por exemplo, que não é sua, te atrapalha e é muito difícil, vamos dizer assim. Então eu aguardei quando houvesse uma oportunidade de eu me efetivar, de eu ser um professor de determinada turma. Eu comecei num colégio particular em 2015. Logo depois, eu passei no concurso, era uma coisa que eu tinha um foco muito grande também de estudar e de ter a possibilidade de passar e de ter um cargo no setor público também. E aí em 2017, através do professor Heraldo, eu fui conhecer a SEC, eu fui participar de uma entrevista na SEC, quando estavam em busca de um professor de geografia. Né? Então, quando eu fui fazer essa entrevista, eu fui até bem tranquilo, assim, né, para dizer quem eu era, dizer como eu gostava de trabalhar, né, porque eu acho que quando você tem a opção de escolha, você acaba se tornando um profissional muito mais feliz e muito mais seguro de si, na proposta do que você tá ali para fazer. Outra coisa que eu tinha para mim, que tem que ser muito importante, que o professor ele tem que chegar aí e se conectar ao máximo com os alunos, né? Eu não gosto, eu sempre gostei da ideia de fazer com que vocês se sentissem próximos de alguma forma, né? Que vocês sentissem confiança, né? Não só uma coisa mecânica, uma coisa, eu vou lá, dou minha aula, depois eu dou minha prova, né? E fechou ali. Não, eu achava que essa conexão ajuda muito na construção do conhecimento. Eu acho que quando existe afetividade, quando existe entendimento entre as pessoas, eu acho que isso acaba facilitando muito o trabalho do professor. Então, eu sempre, nas primeiras semanas, eu tentava me conectar ao máximo aí, tentar fazer parte o máximo da realidade de vocês, né? Porque às vezes a gente acaba passando mais tempo com vocês do que com a nossa própria família, e vocês também, né? Vocês passam, às vezes, muitas horas na escola, e nada melhor do que você ter na escola um ambiente que te traga tranquilidade, né? Então é isso. Então eu acho que a escolha, eu já tinha planejado, antes mesmo de começar a faculdade, eu já tinha planejado como me inserir no mercado de trabalho, né, de como entrar, fazer parte de tudo isso daí. Sim, sabemos, né, o quanto ele gosta de planejamento, né? Mas é importante, é extremamente importante mesmo. Certo. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, tá? E acho que uma coisa importante, sabe, Leonardo, que eu fico pensando, né? Quando eu converso com estudantes de psicologia, eles perguntam muito isso, né? E aí, como é que é essa ansiedade, esse nervosismo antes de chegar na aula? Como é que é? Tranquilo, não é? Como é que você foi no planejamento? Como é que é? Os bastidores. É sempre, às vezes, até parece uma montanha russa, né? Você é um misto de emoções. Você se programa, você planeja a sua aula, mas ela só vai se concretizar a hora que você estiver na sala, que você observar seus alunos, você ver como é que eles estão naquele dia, de sentir a sala, né, de conversar, bater um papo ali no início, né, para depois começar a aula mesmo. Eu acho que isso é muito importante.
né? E eu sempre fui um professor, sou um professor de observar as pessoas, de sentir as pessoas, né? De tentar sentir qualquer mínima reação que possa indicar algum caminho a seguir, né? Eu acho que, por exemplo, não adianta a maioria da sala tá bem se algum grupo, ou um ou dois, ou um aluno não estiver bem. Eu vou procurar saber o que aconteceu, se eu posso ajudar, né, se eu posso fazer alguma coisa que vá melhorar a vida dele ali naquele momento, né? E uma coisa que também eu acho importante de falar, que às vezes a gente vai dar bronca, né? Isso faz parte. Mas é importante saber que a bronca de hoje, amanhã passou, né? Amanhã é outro dia, amanhã a gente vai começar de novo, né? Eu acho que a gente não pode ficar carregando esse peso aí, né? Porque senão aí a Bruna vai me ajudar, né? Senão é muita emoção para carregar, né, Bruna? Se você ficar levando ela para arrastando aquele saquinho de broncas por todo lado, você vai sofrer muito mais, né? Tanto eu como professor, que eu vou ter muitas broncas, né? Se eu ficar guardando elas comigo, e tanto o aluno, às vezes se ele ficar segurando isso muito tempo, não vai ser algo produtivo na vida dele. E isso, pensando agora na estrutura da vida estudantil de vocês do ano que vem, né, eu acho que uma coisa que vocês estão bastante ansiosos, na universidade acaba funcionando de uma forma parecida, né? Às vezes você vai ter mais afinidade com um professor e menos com o outro, mas isso não é um problema, né? Eu vou te dar alguns exemplos, assim, de algumas possibilidades. Às vezes, o professor que você tem mais afinidade, você relaxa, né? O aprendizado flui naturalmente, mas às vezes você relaxa demais. Às vezes você está tão confiante naquela aula que você acaba esquecendo alguns detalhes ou deixando de prestar atenção em alguns momentos. E o oposto, às vezes o professor que você não tem afinidade, você acaba ficando um pouco mais retraído, um pouco mais com medo e acaba prestando mais atenção na aula dele, né? Um exemplo, às vezes esse desafio que você encontra acaba sendo uma forma de você crescer dentro da universidade, né? Às vezes aquela afinidade que você não teve no início, você cria depois. E eu acho que isso é legal de saber também, né? É legal de poder ter noção que nem tudo vai estar 100% a todo momento, né? Isso faz parte, isso é normal. Eu sei que vocês devem estar pensando, não, acho que o foco aqui nem hoje, acho que nem é falar de vestibular em si, acho que vocês já pensam muito nisso, mas já pensar na vida acadêmica de vocês, né? Pensar de vocês em uma faculdade, em uma universidade. Eu acho que isso, além do ponto de vista profissional, acho que vai realizar vocês como ser humano, né? Eu acho que na universidade a gente evolui em muitas etapas da nossa vida. A gente aprende muita coisa, a gente tem acesso a muitas informações, né? E, por exemplo, às vezes, né, durante o ensino médio, você acaba ficando um pouco insatisfeito, né? Porque o leque é muito grande, né? Você tem 12 disciplinas no ensino médio. E, às vezes, na faculdade, você vai conseguir focar mais em determinado assunto que você tinha interesse já no ensino médio, por exemplo. E eu acho que isso é uma possibilidade incrível que vocês podem ter na vida. Que nem eu dei o exemplo de uma pesquisa, né, que você possa realizar, né? Não uma pesquisa como uma forma de obrigação, não, às vezes uma pesquisa como uma forma de realização mesmo. Às vezes você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no caso da geografia, as universidades, onde elas se instalam, eles fazem muitas pesquisas dentro da cidade, né, para entender e resolver os problemas daquela cidade. Então, às vezes, você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, quando eu vi vários colegas fazendo em Ourinhos, uma pesquisa para analisar a vida dos trabalhadores que coletam recicláveis na cidade de Ourinhos. Eles chegaram a um ponto de desenvolver tantas pesquisas e de dialogar tanto com esses trabalhadores que eles ajudaram esses trabalhadores a criar uma cooperativa, né? E aí, pensando, vocês são uma cooperativa, né? Vocês já entendem muito bem essa lógica. Então, de tanto eles conversarem com os trabalhadores, eles se conectaram e ajudaram os trabalhadores a se organizar, a fazer uma coisa mais
vamos dizer assim, que rendesse mais para a vida deles. Então, é um exemplo de pesquisa que ocorre dentro do município, mas tem muitas outras pesquisas de análise de resíduos, pesquisas da vegetação do município. Então, um dos principais papéis que a universidade tem é ajudar o espaço onde ela está inserida a melhorar. Então, você acaba se realizando nessas pesquisas. Eu acho que isso é muito importante também, né? Mas é claro que isso focando na área da geografia, mas nas outras áreas também tem muitas possibilidades, na área de arquitetura, na área do direito, né, na área de outras licenciaturas também, né, todas elas vão fornecer essas possibilidades para vocês se desenvolver plenamente na universidade, né? Eu acho que isso é uma das coisas que vocês devem visualizar com muito carinho. Eu acho que isso vai fazer muito bem para a vida de vocês, né? Que às vezes vocês se sentem um pouco pressionados, um pouco indecisos, mas isso é normal, isso é natural, né? Eu acho que esses projetos, eles estão aqui para ajudar vocês a pensar nesses aspectos. Ótimo, eu ia falar para você deixar uma mensagem para eles, mas você já se adiantou, né? Eu sou ansioso nesse. Então, mas foi ótimo, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma coisinha, mais algum ponto que vocês queriam discutir, pode mandar. Tá? A gente já está encerrando o nosso tempo, mas eu acredito que você tenha falado, acho que, né, praticamente o que elas, né, têm interesse em saber. Acredito que você tenha suprido, né, as necessidades para conhecer essa área. Foi muito bom, tá? Foi um encontro muito gostoso que você pôde trazer para a gente, né, um pouquinho mais perto de como o profissional da geografia pode, enfim, pode desenvolver um caminho, né? Você desenvolveu o seu na educação e que, aliás, né, desenvolve muito bem. Não para puxar saco, não, né? Mas a gente sabe. E também, né, proporcionou o pessoal a conhecer um pouquinho mais desse outro lado, né? Porque realmente aqui no nosso, né, no nosso dia a dia, o que a gente conhece um pouco mais de perto é o professor de geografia, né? Não a atuação em outras áreas que são extremamente interessantes e importantes, né? Ana gostaria de fazer alguma colocação? Eu tenho vontade. Eu acho que foi muito proveitoso, né, para todo mundo. Obrigada, professor. E na nossa formatura, você vem, né? Mesmo que seja por videochamada, você aparece. Olha, pessoal, eu gostei demais de ver o rostinho de vocês aqui, Luísa, Maiara, Natália, Larissa. De novo, né? Saudade. Né? E com relação à formatura, olha, eu quero muito estar aí com vocês, nem que seja por videochamada, né? A gente não sabe como que vai estar até o final do ano, mas vou ficar muito feliz, né, de fazer parte. Se vocês me convidarem, eu vou ficar muito feliz aí de estar fazendo parte desse momento aí com vocês. E já tá aí o convite já, professor. Daí a gente manda o dia, o horário certinho. A gente quer ir lá, hein, professor? Olha, com certeza é uma data que nenhum compromisso vai se sobrepor a isso. Com certeza eu quero estar aí com vocês. E também, gente, eu gostaria de deixar esse espaço, esse momento, para falar que não precisa se encerrar aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode me procurar, pode mandar uma mensagem, né, se precisar de alguma orientação, de alguma ajuda. Recentemente, eu fiz até alguns stories, eu acho que muitas de vocês viram alguns stories aí, relembrando as nossas aulas, né, e eu acho que isso foi muito interessante. Eu gostei bastante de relembrar esses momentos, porque, como eu disse, eu me sinto parte da vida de vocês. Eu acho que todo aluno que passa por mim, todo aluno que passa pela minha vida, ele deixa um pouco em mim, né? Você pode falar, professor, mas você teve um monte de aluno, mas
todo aluno tem um espaço, né? A gente não é máquina, a gente é ser humano e a gente está sempre se lembrando, aí tendo alguma lembrança, mesmo distante agora, né? Mas vocês fazem parte da minha vida também, né? E eu sinto muita saudade de vocês, dos colegas também, da Bruna, do Júnior, aí, da colega. Eu fico muito feliz de você ter participado, Ana Cleide, né? Eu tenho certeza que os nossos alunos estão em boas mãos aí agora, com o trabalho que você começou a desenvolver esse ano, porque eu conheço a SEC, né? Então eu sei o quanto vocês são unidos e o quanto vocês desenvolvem o melhor trabalho aí. Então, é isso. Muita saudade de vocês. Espero que isso passe da melhor maneira possível, que sirva de um aprendizado também para as pessoas, para que a gente evolua como ser humano, evolua como sociedade, né? Apesar das dificuldades que eu sei que todo mundo está enfrentando aí, mas eu sempre acredito que a gente tem que tirar o proveito, tirar o melhor proveito de cada situação, né? De aprender alguma coisa e de melhorar de alguma forma. E nesse caso, eu tenho que dizer que eu ouço muitos alunos com saudade da escola, e isso é verdade. E a gente está com saudade de vocês também, né? A escola vazia não tem graça, gente. É vocês que fazem a escola. Não é clichê isso daí, mas tenho certeza que vocês estão sentindo falta de estar convivendo com os colegas, com os professores, e vocês podem ter certeza que os professores também estão sentindo falta de estar lá com vocês. Ai, é mesmo, Léo, é mesmo. Eu sempre falo para eles, né? Ai, que saudade, que vontade de conversar, de estar junto, de fazer atividade. E a gente tem que, né? A gente tem que sair disso tudo transformado de alguma forma, né? Para que a gente possa aproveitar ainda mais esse contato, porque isso aí está fazendo a gente dar muito mais importância, não é mesmo? Com certeza. Mas bom, pode falar. Não é isso. Só de verdade, muita saudade. Espero revê-los assim que for possível, tá? Mas por enquanto, fiquem em casa e se protejam. Ótimo. Professor Leonardo, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Eu agradeço também a presença de todo mundo aqui. E como eu disse, o Fábio também, ele gostaria de estar aqui, mas por culpa, né, de alguns afazeres, ele não deu conta de vir. Mas ele ficou muito feliz que você tenha aceitado e que você tenha compartilhar um pouquinho com os alunos do seu conhecimento e da sua trajetória. A gente agradece muito mesmo. Eu gostaria de agradecer o convite da Bruna, do Fábio, né? E também de dizer que esse convite, na verdade, foi muito melhor para mim, porque eu aproveitei para matar um pouco a saudade de vocês, né? Então, tranquilo, gente. Eu fiquei muito feliz de participar e de poder relembrar algumas histórias aí, e também de poder compartilhar um pouco da vida de vocês, que vocês vão ter em breve, tá? Então, muito obrigado a todos que participaram. Vou repetir de novo, estou com saudade de vocês, espero revê-los. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, turma. Júnior, você gostaria de falar? Não, é isso. Valeu. E sexta-feira a gente está aqui de volta, tá? Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Até mais, galera. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Valeu, Léo. professor. Abraço. Tchau, tchau, Luísa. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, Ana. Tchau, Natália. Muito obrigado por estarem aqui. Foi bem esclarecedor para mim a conversa. Eu gostei bastante. Ana, que bom. Se tiver mais perguntas, pode mandar, tá? Sempre que precisar. Você tem interesse na geografia, né? Sim, eu tenho bastante interesse. Que bom. Então, sempre que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Tá bom, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Ana. Obrigada, professor.
Obrigado, Bruna. Tchau, tchau. Tchau.